E aí, tudo bem? Aqui é o Henrique Linde da Target que Consultoria e Treinamentos e nós vamos tratar aqui, a partir desse vídeo, de uma sequência de vídeos relativos ao nosso treinamento da ISO 31000 Gerenciamento de Riscos. Então, como já de costume, em nossos treinamentos a gente faz um vídeo de resumo orientativo, né, sobre o que foi tratado aí na aula correspondente. Esse primeiro vídeo é relativo à primeira aula do nosso curso de Introdução ao Treinamento, Introdução à norma ISO 31000, Introdução ao Gerenciamento de Riscos. E para iniciar, vamos conceituar, o que é risco. O risco é o efeito da incerteza sobre o resultado. E a gente pode ter o risco positivo, que a gente chama de oportunidade, podemos assim chamar, e o risco negativo, que a gente chama de ameaça. Então, se o risco é o efeito da incerteza sobre o resultado, o efeito da incerteza sobre o objetivo, a gente precisa, em primeiro lugar, saber qual que é o resultado esperado, qual que é o objetivo esperado, seja de uma atividade, seja de um processo, seja de uma estrutura, seja de um projeto, em qualquer situação a gente precisa saber aí qual que é o resultado esperado, qual que é o objetivo disso, para a gente poder saber qual que é o efeito desta incerteza. Essa incerteza a gente pode chamar aí que ela ocorre através de um evento de risco, uma situação que vai gerar uma incerteza sobre esse resultado. E essa incerteza, este evento, pode trazer para a gente condições positivas e condições negativas. E a norma ISO 31000 ela ajuda as organizações a estabelecer um processo de gerenciamento de risco. Para quê? Para se aproximar dos riscos positivos, se aproximar das oportunidades e se afastar dos riscos negativos, se afastar das ameaças. Então, existe toda uma estrutura que a norma ISO 31000, gerenciamento de riscos, traz para a gente, para que a organização possa gerenciar os riscos. Além de aplicar técnicas de gerenciamento de riscos, que a gente também vai ver aqui nesse treinamento, trazendo aí questões da norma ISO 31010, que ela traz técnicas específicas para a gente gerenciar riscos diferentes, em situações distintas. A gente vai tratar isso mais adiante. A norma ISO 31000 ela orienta a organização a como se estruturar para gerenciar os riscos. Vamos lá, para a gente estudar sobre gerenciamento de riscos, é muito importante que a gente entenda a estrutura do risco. A gente sabe que o risco é o efeito da incerteza sobre o objetivo. E tudo que tem relação ao risco, resumidamente, a gente pode pensar em uma estrutura. Essa estrutura se divide em causa, o evento e a consequência deste risco, o efeito desta incerteza. Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo, nessa figura, que a gente tem um evento, e esse evento pode ser um evento aqui relativo a uma condição, aí, um acidente de trabalho. Aqui a gente tem uma questão relativa aqui à queda de altura. Então, um colaborador vai estar trabalhando em uma altura determinada e existe aí um evento de risco que é a queda de altura. E qual que é a causa? Ou quais são as causas? Pode ter inúmeras causas relativas a este evento de risco que é a queda de altura. A gente pode ter um exemplo aqui de ausência do uso de um equipamento de proteção individual ou então um equipamento de proteção coletiva. A gente pode ter uma falta de treinamento, de capacitação, de competência desse colaborador. Ele não sabe atuar, não sabe como agir, ou não está preparado para evitar se colocar em risco, se colocar para que esse evento ocorra, que é a queda de altura. E pode ter uma falta de inspeção nos equipamentos de proteção, ou seja, ele vai estar lá treinado, o equipamento está lá disponível para ele, mas quando ele pode ocorrer essa queda, o equipamento de proteção não vai impedir, vai falhar este equipamento e vai gerar aí as consequências. O evento está lá, o colaborador está,
no cálculo de altura e o evento é a queda de altura, né? Tem que evitar essa queda de altura. E quais são as consequências que a gente pode ter aí em relação a esse evento de risco? Podem ter danos, né? Danos pessoais, danos físicos aí para esse colaborador, né? Um acidente, pode ter uma fratura, pode ter qualquer outro tipo de machucado, de ferimento nesse colaborador, dependendo aí da queda em altura, pode até levar aí, infelizmente, a óbito, né? Isso ocorre nas organizações. E também você pode ter um prejuízo aí financeiro, né, para a organização, por exemplo, em termos de indenização para o colaborador. Então, tem que pensar amplamente aí nas questões das causas e das consequências, porque isso é muito importante, a gente conseguir identificar o evento de risco, saber quais são as causas, saber quais são as consequências. Primeiro, porque a gente vai ter que estabelecer controles para evitar, né, que essas causas se manifestem e também controles para mitigar, né, a consequência desse risco, caso esse evento de risco, né, ele seja acionado. Então é importante a gente saber qual que é a causa para a gente evitar, né, se for o caso de um risco negativo, como esse exemplo, da gente evitar, né, que se manifeste essa causa, que ela chegue até esse evento e também ter controles, ter ações para reduzir o impacto desse evento de risco. E também para a gente conseguir depois medir, né, esses riscos. A gente vai ter que aplicar, a gente pode aplicar técnicas importantes que vão medir aí qual que é a probabilidade, né, desse evento de risco se manifestar e qual que é a severidade caso esse evento de risco se manifeste. Então, a probabilidade ela vai estar sempre ligada à causa desse evento de risco e a severidade vai estar sempre ligada à consequência desse evento de risco. Então é super importante a gente entender e conseguir separar, avaliar o evento de risco nesse sentido. Então, entender essa estrutura de risco é super importante para depois a gente entender como a gente vai estruturar o nosso gerenciamento de risco na nossa organização, ou como a gente vai selecionar quais são as melhores técnicas, como é que a gente vai aplicar essas técnicas para gerenciamento e para análise de riscos, que a gente vai ver algumas aí mais adiante. Muito bem, também é extremamente importante a gente entender alguns termos e definições, né, relativos à ISO 31000 e também que se aplicam à ISO 31010. A gente vai repetir bastante esses termos aqui durante todo o treinamento e também durante todos os vídeos aí de resumo orientativo que você vai acompanhar aqui com a gente. Então, o primeiro dele a gente já tratou, né, já falou, que é o termo, né, a definição do termo risco. Risco é o efeito da incerteza no objetivo. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente tem uma incerteza, o efeito disso é o risco, né, que a gente precisa trabalhar, né, gerenciar esse risco para que ele não venha trazer para a nossa organização um efeito negativo e quando esse efeito for positivo, que a gente consiga identificar e gerenciar isso para a gente possa tirar proveito, né, deste benefício. O outro termo importante é gestão de riscos, né, que são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere ao risco. Então, a gestão de riscos são atividades coordenadas para gerenciar, para fazer a gestão de riscos. A organização precisa coordenar isso, ou seja, isso não é feito aí de forma aleatória, né? A organização precisa estruturar-se para isso. E isso vem sempre lá como determinação da alta direção, né? Essa necessidade da organização incluir dentro da sua estrutura, incluir dentro do seu gerenciamento, da sua gestão, as questões relativas à gestão de risco, e isso vai além, né, de uma organização dela possuir aí uma certificação em qualquer norma ISO, por exemplo, e tem dentro das normas as questões aí já requisitos, né, que falam sobre ações para abordar riscos e oportunidades. Evidentemente, toda organização certificada, ela tem aí em algum nível, né, um gerenciamento de riscos, mas a ISO 31000 ela traz isso de forma mais abrangente
né, e mais robusta em todos os níveis da organização, né, ela é mais ampla do que as normas ISO, né, do que o que, né, as normas ISO trazem para a gente, porque cada norma ISO traz aí o gerenciamento de risco dentro do escopo relativo de cada norma, né, gestão de qualidade, gestão ambiental, gestão de saúde e segurança, gestão de energia e assim sucessivamente. Outro termo importantíssimo é a parte interessada, né? Quem trabalha também com normas ISO, né? As normas de certificação, né, de sistema de gestão ISO já está habituado a esse termo parte interessada ou stakeholder, que é aquela, né, ou aquele que afeta ou pode ser afetado, né, pelo gerenciamento de risco aí dentro da organização, por uma decisão ou uma atividade que a organização venha tomar. Então, é sempre importante a gente identificar as partes interessadas em cada situação onde está fazendo uma análise, um gerenciamento de riscos, porque essa parte interessada ela pode ter, ela pode ou participar da causa ou ela pode sofrer a consequência, né? Sofrer a dor aí das consequências deste evento de risco. Então, a parte interessada tem que fazer parte do gerenciamento de risco. O outro é a fonte de risco, né, que é o elemento que individualmente ou então combinado tem o potencial de dar origem ao risco. Então, da onde vem esse risco? Né? Ou quais são os fatores que vão gerar aí este evento de risco? Isso é a fonte de risco. Né? O evento é a ocorrência, né, ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Então, é o evento de risco, né? Aquela mudança, aquele evento, aquela situação, aquela ocorrência que vai startar, né, o risco em si. A consequência é o resultado de um evento, né, que afeta os objetivos, a gente viu, né, agora há pouco na figura, né, nossa estrutura de risco, causa, evento e consequência. Isso é a consequência, né, é o resultado de um evento de risco, é a consequência. A probabilidade é a chance de algo acontecer. Então, a gente vai ter que medir qual que é a probabilidade deste risco, né? Existem técnicas para isso. A gente vai passar alguns exemplos mais adiante nas aulas posteriores, né, de como medir essa probabilidade, né, de algumas técnicas que existem, algumas sugestões que, inclusive, a gente da Target usa aí em nossos clientes, né, usa aí em alguns projetos de consultoria que a gente desenvolve, e controle, né, que é a medida que mantém e ou modifica o risco. Então, o controle ele vai trabalhar ou na causa do risco ou na consequência do risco, né? Ou é um controle para evitar, né, para reduzir a probabilidade que esse evento de risco, né, se manifeste, ou então é um controle para reduzir, né, a dor da consequência deste evento de risco. E isso foi, né, um resumo aí da nossa primeira aula relativa aí ao nosso treinamento da ISO 31000, gerenciamento de riscos. Esse treinamento nosso aí que está dividido aí em 5 aulas, né, mais esses vídeos que você está acompanhando. A primeira aula, né, da introdução ao treinamento e ao gerenciamento de riscos, né, com base na norma ISO 31000. Esse aqui foi um breve resumo de tudo que a gente tratou na nossa aula completa na Academia de Qualidade do Target Q. Depois, a segunda aula vai tratar de princípios e conceitos centrais da gestão de risco. Então, a gente vai ver quais são os princípios da gestão de risco, quais são os conceitos centrais da gestão de risco. Vamos se aprofundar um pouquinho, né, na teoria do risco, né, alguns exemplos para a gente trabalhar aí, você se aproximar mais, né, clarear aí a sua mente nesse sentido do gerenciamento de riscos. Depois a gente vai entrar especificamente aí em 2 aulas que são bem mais aprofundadas no sentido que a 31000 traz para a gente em relação ao gerenciamento de riscos, que é a aula que fala da estrutura, né, para a gestão de riscos, que tem equivalência aí com o capítulo 5, com a seção 5 da norma ISO 31000, e depois na outra aula a gente vai ver o processo para gerenciamento de riscos, que tem aí equivalência com o capítulo 6 da norma ISO 31000. E por fim, a gente vai entrar aí uma aula quase que exclusiva da norma ISO 31010, que a gente vai falar de seleção de técnicas
para gerenciamento de riscos. Aqui a gente vai trazer mais exemplos específicos de técnicas para gerenciamento de riscos. Você vai ver alguma ou outra técnica, né, em alguns dos vídeos das aulas seguintes, ele vai inserir aí como complemento de cada uma das aulas, mas na última aula a gente tem mais técnicas que a gente vai abordar com você, para você dar uma olhada aí com mais carinho. Lembrando que esse não é um treinamento de técnicas de gerenciamento de risco, né? É um treinamento de gerenciamento de risco, aí a gente entende. Então, ele vai trazer para você alguns exemplos de técnicas e vai orientá-lo como que você vai conseguir selecionar essas técnicas, beleza? Então, se você estiver, né, seguindo a gente aqui dentro da Academia da Qualidade da Etiqueta, basta você seguir aí para a próxima aula. Se você estiver acompanhando a gente aqui pelo YouTube, né, eu agradeço, né, a sua participação. Se tiver interesse em se aprofundar um pouco mais no treinamento, basta acessar a Academia da Qualidade Target Q, ead.target-q.com, encontrar, né, o nosso curso aí de 31 mil ou os outros mais de 40 cursos que temos aí disponível, e participar com a gente, vai ser um prazer receber. Um abraço e até mais.